Oi, gente, meu nome é Nicole Targino, eu sou do segundo ano A. O meu tema é preconceito e eu vou falar sobre intolerância religiosa. Para dar início, eu vou explicar o que é intolerância para dar um contexto para minha pesquisa e etc. Então, a intolerância ela é a incapacidade de aceitar o que é diferente. Você não tolerar ideias, opiniões e posicionamentos diferentes dos seus, o que gera muitas vezes atitudes preconceituosas e até mesmo violentas. Então, falando isso, você já deve perceber, né, o que seria a intolerância religiosa. Então, a intolerância religiosa, ela atinge todas as crenças, mas em determinada crença, ela pode ser mais ou menos intensa de acordo com a região e a época. A história da intolerância religiosa, ela vem de muitos séculos atrás. Alguns exemplos de intolerância religiosa da época, das épocas passadas, né, séculos, são que no Império Romano os católicos eles eram perseguidos. Já na Idade Média, os católicos perseguiam judeus e pagãos. Já que no Brasil, os portugueses eles não aceitavam as crenças religiosas dos índios, então eles passaram a catequizar os índios. Então, Meu nome é João Vitor e eu vou falar sobre a xenofobia. A xenofobia vem de duas palavras do idioma grego: xenos, que significa estrangeiro ou estranho, e fobia, que significa medo, ou seja, medo do estranho ou medo do estrangeiro. Portanto, a xenofobia é o nome que utilizamos em referência ao sentimento de ódio e hostilidade manifestado contra pessoas estrangeiras, seja por bullying ou por medo. Um exemplo desse preconceito é contra as pessoas nordestinas, que sofrem bullying por conta de seu sotaque ou pelas suas terras secas. E lá na Europa, árabes e muçulmanos vêm sofrendo esse preconceito por conta de guerras e por conta de ataques terroristas feitos pelo seu povo. Oi, eu sou o Luiz Afonso, do segundo ano A. Hoje eu vou falar um pouco sobre o preconceito social. O preconceito social também é conhecido por preconceito de classe. Consiste em tratar as pessoas de modo diferente, somente por causa da situação econômica, nível de escolaridade e acesso à renda e bens de serviço. Ele pode se manifestar, por exemplo, na forma como patrões tratam empregados ou como clientes de uma loja tratam os funcionários. Há casos em que não são bem-vindos a determinados espaços, como shoppings, parques, em razões da sua classe social. E isso é o preconceito social. Oi, aqui é o Otávio do segundo ano A e eu vim falar um pouco sobre o preconceito relacionado à sexualidade nas famílias, que é uma coisa presente muito nas famílias brasileiras hoje em dia. Porém, vocês sabiam que antes dos portugueses chegarem aqui, eu estava pesquisando um pouco, e eu descobri que alguns índios eram gays e tinham índias lésbicas que assumiam papéis na sociedade de homens, entre aspas, né? Por exemplo, naquela época, antes dos portugueses chegarem, existiam mulheres que trabalhavam na pesca, na caça, tinham até mulheres que comandavam a aldeia, só para vocês terem uma noção. Oi, meu nome é Isaac Barbosa Rodrigues, sou aluno do segundo A e vim aqui falar sobre as pessoas que sofrem preconceito por ser deficiente físico. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo, realizada pelo IBOP, revelou que pessoas com deficiência que vivem na capital paulista ou na região metropolitana ainda sofrem preconceito no trabalho. De acordo com a pesquisa, 69% dos entrevistados informaram que já vivenciaram ou presenciaram algum tipo de discriminação, bullying, rejeição, assédio moral e sexual, isolamento ou até mesmo violência física no ambiente de trabalho. A maior parte dos casos se refere a episódios envolvendo discriminação, bullying e rejeição apontados por mais de 38% em cada um desses casos. As pessoas que foram entrevistadas já sofreram e presenciaram violências diversas dentro do ambiente de trabalho, que vão desde assédio moral, bullying ou isolamento, até mesmo violência física, que foi citado na pesquisa. Esse é um dado que impressiona.
É um percentual alto e são situações que não deveriam acontecer no ambiente de trabalho, disse Elisiane Santos, procuradora do Ministério Público de Trabalho em entrevista à Agência Brasil.